Estamos assistindo Obras Incríveis no Nat Geo. Enquanto o leito do mar estava sendo reforçado e nivelado, a equipe de construção deu início ao grande desafio seguinte: as torres. Primeiro, as fundações seriam construídas na praia. Elas seriam maiores do que as fundações de qualquer ponte já construída, de tamanho equivalente a 1,5 campo de futebol. A equipe começou as fundações formando uma base densa de barras de aço reforçado. Foram quase 2 milhões de quilos de barras mistas para fazer a estrutura de apenas uma das fundações das torres. Em seguida, vieram quase 19 milhões de litros de concreto, mas a equipe não podia simplesmente despejá-lo ali. A densa rede de reforço interferiria no fluxo, criando bolsas de ar. Assim, os trabalhadores tiveram de enterrar hastes vibratórias enormes, bem fundo no concreto molhado para compactá-lo e reforçá-lo. Nesse ponto, a fundação parecia um enorme disco voador. Mas infelizmente era pesado demais para voar. A equipe iria ter um problema para tirá-lo da doca seca. Somente a fundação da ponte pesava um absurdo de 64 milhões de quilos, peso demais para ser erguida. Então os engenheiros projetaram uma estrutura colossal para incorporar 32 compartimentos de ar, o que permitiria que ela flutuasse. Para fazer a fundação flutuar, a área de construção foi completamente inundada. Mas mesmo assim, eles precisaram de uma máquina com 25 mil cavalos de força para movê-la. Os engenheiros trouxeram um quebrador de gelo da Noruega, algo visto raramente no Mediterrâneo. As fundações se estendiam por 12 metros sob a água. E agora era a vez do desafio verdadeiro, transformá-las em torres de 230 metros de altura. Se os trabalhadores tivessem construído as torres inteiras na doca seca, seria peso demais para ser erguido. As torres precisavam ser construídas enquanto estavam flutuando. À medida que a construção continuava, observadores viam incontáveis caminhões de cimento, barcaças de suprimento e centenas de trabalhadores. Porém, viam muito pouco progresso. As torres não pareciam estar ficando mais altas. Isso porque, enquanto iam crescendo, ficavam mais pesadas e afundavam ainda mais sob o peso acrescido. A altura verdadeira das torres nunca foi visível. Em maio de 2001, após um ano de construção, a primeira torre flutuante estava pronta. Agora a equipe tinha de movê-la e fazê-la afundar no local. A margem de erro era de apenas 10 centímetros. Foram necessários 3 rebocadores para arrastar a imensa estrutura até sua posição. Depois, os trabalhadores lentamente acrescentaram água do mar aos 32 compartimentos da fundação. A unidade colossal começou a afundar. Sua colocação precisa no leito do mar foi crítica. O posicionamento foi monitorado por GPS. Foi um pouco complicado e ficamos meio temerosos quando a operação começou. Centímetro por centímetro, eles baixaram a torre em direção ao solo do golfo. Guindastes e rebocadores a guiaram até o lugar. Tudo estava indo perfeitamente, até o momento antes de a fundação tocar o leito de cascalho. De repente, a âncora de um dos rebocadores se soltou.
A fundação inteira moveu-se 30 centímetros para longe do alvo, 3 vezes mais que a margem de erro aceitável. Para reposicioná-la, a equipe teria de levantá-la e recomeçar o processo, ao custo de tempo e dinheiro. Mas os engenheiros criaram uma boa alternativa. Eles decidiram que seria mais barato e rápido mover a ponte 30 centímetros de onde ela deveria estar originalmente. Agora, as 3 torres restantes tinham de ser colocadas precisamente na linha recalculada da ponte. Os projetistas das torres tinham enfrentado um problema inquietante. As torres tinham de ser firmes para resistir a terremotos. Porém, quanto mais a estrutura pesava, mais sofreria o impacto de terremotos. Assim, para reduzir a massa, os pilares foram construídos ocos. Os engenheiros puderam inspecionar os pilares ocos depois que a ponte foi terminada através de um acesso sob a rodovia. Os degraus iam direto para baixo, para o fundo da cabeça do pilar. Dali era preciso subir uma escada, e esta levava a outras centenas de degraus. E ainda assim, isso não era o fundo do pilar, era apenas o nível da água, onde uma porta provia o acesso às inspeções externas e ao ar fresco. Depois de descer ao nível da água, os engenheiros ainda tinham centenas de degraus pela frente, 520 antes de chegarem ao fundo. Estamos no fundo do pilar, 60 metros abaixo do nível do mar, e abaixo do concreto encontra-se o leito do mar. Nessa profundidade, não surpreende que o mar force sua passagem. Mais surpreendente ainda é haver grilos escondidos aqui embaixo. As saídas levam a câmeras de ar vazias no interior da parte mais larga da fundação da torre. Importantes dispositivos de monitoramento são montados na parede e soarão se detectarem água. Um acelerômetro registra os menores movimentos da torre durante terremotos. Para ajudar as torres a sobreviverem a terremotos, os engenheiros criaram outro projeto. As torres não são ancoradas no fundo do mar. Elas simplesmente descansam sobre o cascalho de 3 metros de densidade. Isso significa que, no caso de terremoto, as torres deslizarão no topo do cascalho e o tremor mais violento não será transmitido para as outras partes da ponte. Os engenheiros calcularam que as torres seriam capazes de deslizar cerca de 2 metros sem comprometer a integridade da ponte. Isso beneficiava a estrutura porque o deslizamento diminuía o estresse máximo à estrutura. Com a colocação de todos os pilares, os engenheiros poderiam dar início à construção de uma extensão de outros 164 metros de altura para a sustentação de 2.200 metros de rodovia. A ponte concluída teria um peso muito superior ao das torres. Esse peso faria as fundações emergirem no leito do mar, mas ninguém sabia exatamente a que profundidade. Isso poderia significar um desastre para a ponte construída. Assim, os engenheiros teriam de forçar a acomodação das torres, tornando-as milhares de quilos mais pesadas. Para fazer isso, eles usaram a água do mar para encher totalmente cada pilar. O plano funcionou e a água fez com que as fundações se acomodassem. Naquele momento, os engenheiros sabiam que elas estariam firmes quando a ponte fosse terminada.